aulas, mas depois a gente retoma e se vocês tiverem dúvidas a gente volta nos mesmos tópicos. É só pra gente não perder o hábito de estudo e nem essa sequência boa, né, que já vem com a gente desde o início do ano. Primeiro, lá no livro de vocês, na nossa apostila que nós estamos usando, esse assunto está entre as páginas 44 e 45. Então, para render mais, por favor, abram lá o livro de vocês e aí acompanhem a aula fazendo as suas marcações. Qualquer dúvida, né, me perguntem, vamos tirar dúvida, coloquem no grupo e vamos compartilhando as nossas ideias. Bom, o assunto agora é abreviaturas e siglas. É um assunto muito fácil, mas principalmente quando a gente tem que escrever, é preciso observar as regras dentro da norma. Então vamos lá. Primeiro, tanto abreviaturas quanto siglas, elas são um processo de abreviação que consiste em reduzir o tamanho de palavras ou expressões usadas com frequência para acelerar a escrita, para facilitar, né? Então, o processo é igual, tanto de abreviaturas quanto de siglas. As regras é que são diferentes. Então, a gente não pode falar que abreviatura e sigla está no mesmo lugar, são a mesma coisa, não são, né? Elas obedecem, dentro da gramática normativa, regras diferentes. Então, vamos lá. A abreviatura, o primeiro item que nós vamos abordar agora, é o segmento de vocábulo interrompido num determinado ponto, geralmente depois de uma consoante. Exemplos que a gente usa sempre, entre outros. Importante a gente observar que tem sim o ponto abreviativo, que é o ponto que encerra a abreviação. Não tem limite de letras, mais pra frente a gente vai ver isso. E isso difere da sigla, porque a sigla não tem esse ponto, né? E a sigla tem uma relação direta com o significado das palavras. Então, as iniciais da expressão ou da palavra é que são abordadas na sigla. Bom, vamos a ela. O que é, então? Formada pelas letras iniciais das palavras que formam uma expressão. Por exemplo, CD. A gente usa essa palavra no português, mas ela se origina da palavra, da expressão compact disc, que vem do inglês. Então, na verdade, CD é a inicial da expressão original, tá? E isso vai prevalecer, isso acontece em muitas siglas. ONU, Organização das Nações Unidas, de novo, a gente tem as iniciais. Observem, sem marcação, sem ponto, simplesmente as iniciais, certo? O que a gente precisa prestar atenção? É que para fazer uma e outra, existem regras a serem observadas. A abreviatura, as regras são bem flexíveis, é bem simples. Já quando se trata de sigla, aí nós vamos abordar com um pouco mais de atenção. Bom, regras para a abreviatura primeiro, vamos a elas. Possuem ponto abreviativo, que é aquele ponto que marca, né, o que eu disse para vocês aqui. São flexionadas, ou seja, ele vai concordar, então professores, tem plural, apartamentos, né, tem plural, são flexionadas. São acentuadas, então se houver uma acentuação que coincida lá com as regrinhas de acentuação que a gente vai ver um pouco mais pra frente, tem lá a acentuação, ela vai ter essa marcação. Mantém o hífen, caso haja uma palavra composta. Não tem limites de letras. Então, para fazer uma abreviatura, a gente vai observar que é geralmente logo após uma consoante, não tem limite. É só para diminuir mesmo o tamanho e facilitar na escrita. Exemplos. Ó, vamos supor que aqui a gente quisesse fazer páginas, né? A gente sabe que ia fazer isso aqui, páginas. Linguística limitada, entre outras. Então, quando se trata de abreviaturas, é bem simples, é bem tranquilo de fazer. Então, já que nós falamos das regras para as abreviaturas, agora a gente fala das regras das siglas. E aí, isso aqui é muito importante, precisa prestar uma atenção especial. Por quê? É muito comum, principalmente quando vamos redigir ou escrever uma redação para concurso,
concurso, Enem, né, nos vestibulares, que a gente utilize e faça o uso das siglas. Mas aí, para utilizá-las, é preciso observar muito bem as regras. A primeira e mais importante é entender que não é a mesma regra das abreviaturas, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, não acentue as siglas. Nenhuma sigla será acentuada, né? Até porque a sigla são as iniciais das expressões. Então, não há necessidade de acentuar, já que é a primeira letra de cada uma das palavras das expressões. Nunca acentue uma sigla. Não use pontos entre as letras nem no fim. Então, por exemplo, O, ponto, N, ponto, não pode, né? E nem terminar e colocar um ponto. Simplesmente coloque letra por letra uma do lado da outra. Por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, uma do lado da outra, sem ponto. Quando citar pela primeira vez, isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer lá a nossa redação, a galera que vai fazer Enem, ou que vai fazer concurso, e aí cita, né? Tem algumas siglas que a gente usa tanto que muitas vezes a pessoa não se dá conta do significado dela, que já virou quase uma palavra. Mas é muito importante a gente reconhecer a sigla e quando utilizar pela primeira vez, primeiro a gente escreve o que é o significado dela, depois que escrever tudo, abre um parêntese, coloca a sigla e fecha o parêntese. E se outra vez, durante o seu texto, você usar novamente ou citar novamente a mesma sigla, aí sim, pode usar só a sigla, porque já foi esclarecido o significado dela lá no início do texto. Então, a primeira vez que se usa a sigla em um texto, explique antes o que ela significa e, em seguida, coloque a sigla entre parênteses. Como nesse exemplo, ó, Imposto Predial e Territorial Urbano. É a primeira vez que eu uso, eu escrevo bonitinho, que significa, abro parêntese e IPTU. Pronto, sem ponto, sem nada. Se durante o meu texto eu quero de novo fazer uma referência, eu posso usar só a sigla sem problema nenhum, porque já ficou esclarecido, né? Depois, todas as letras são escritas em maiúsculas quando a sigla possui até 3 letras. Então, se eu tenho uma sigla de até 3 letras, não ultrapassando, né? Porque aí a gente tem uma outra regra quando são mais de 3 letras. Então, a minha sigla tem até 3 letras. Todas as letras em maiúsculo. BC, Banco Central, USP, ONU, OAB, ONG, independente se eu vou pronunciar letra por letra ou se eu pronuncio, como no caso de USP e ONG, se são 3 letras apenas, todas em maiúsculo. As siglas com 4 letras ou mais, aí é uma outra regra, são escritas com a primeira letra em maiúscula quando forem pronunciadas como uma única palavra e não letra por letra. Então, se eu tenho uma sigla com 4 letras ou mais e a gente já usa, né, como palavra, no caso Unicamp, MASP, eu não falo N-I-C-A-M-P ou M-A-S-P, eu não falo isso, eu falo Unicamp e MASP. Tem mais de 3 letras, tá? 4 ou mais. O que acontece aqui? Eu pronuncio como se fosse uma palavra, então só a primeira letra é maiúscula, ela se torna de fato uma palavra. Mesmo assim, atenção, aquela primeira regra, quando eu uso uma sigla pela primeira vez, mesmo quando segue essa organização aqui, se é a primeira vez eu preciso explicar e depois eu posso usar quantas vezes eu quiser. Quando se pronuncia separadamente, letra por letra, todas as letras são escritas em maiúsculas. Exemplos: o FMG, ó, letra por letra, 4 letras. ABNT, letra por letra, 4 letras. Aí a gente volta para a primeira regra. Entenderam? Além disso, é importante a gente observar o seguinte: existem algumas siglas, aqui tem até um exemplo no postilo de vocês, tem outros. CNPq, observem. No meio da sigla tem letra maiúscula e minúscula, são as exceções. O NB
também é um dos exemplos que tem aí, é até intercalado, né? U, N, B. Ou seja, são as exceções, é importante a gente ficar de olho nelas, ok? Depois dessas anotações, tem aí exercício também. Então, vamos aproveitar esse tempo, atualizem os exercícios todos, porque a semana que vem eu vou gravar algumas aulas para a gente fazer todas as correções. E aí é importante que vocês tenham feito. Se ficar alguma dúvida, vão anotando, manda mensagem, coloca no grupo para a gente manter essa sintonia. Morrendo de saudade de vocês, claro que a dinâmica dessa nossa sala é outra quando estamos todos juntos. Se Deus quiser, isso vai acontecer muito breve. Espero ser contribuição na vida de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.